matéria, ler direitinho o que está acontecendo. Porque além de você trabalhar a descrição, você vai ter que aprender a técnica da descrição. E aí tem que aprender o que é um traço objetivo, o que é um traço subjetivo, e assim você vai compreendendo melhor. Vamos tentar fixar bem isso aqui, tá? Olha cá. Aqui tem um pequeno texto de descrição de uma pessoa. Tá? Então, eu quero que vocês prestem atenção agora. Pegue o seu caderninho. Eu vou ler esse texto. Eu queria que você colocasse aqui no cantinho. Já vou pegar o meu marca-texto aqui. Vou pegar uma... Tá, aqui. Que você coloque bem aqui, tá? O nome dessa pessoa. Você vai responder pelo chat aqui. Qualquer pessoa que eu visse, quer pessoalmente ou pelos meios de comunicação, era logo levado a sentir que dele, ou então que de ele, emanava uma serenidade e autoconfiança próprias daqueles que vivem com sabedoria e dignidade. Então, percebe, já estou, portanto, falando de alguém que tinha presença nos meios de comunicação. Agora, vem agora a descrição. De estatura baixa, magro, calvo, tinha a idade de um pai, que cada pessoa gostaria de ter e de quem a nação tanto precisava naquele momento de desamparo. Seus olhos oblíquos e castanhos transmitiam confiança. O nariz levemente arrebitado e os lábios finos, em meio ao rosto arredondado, traçavam o perfil de alguém que sentíamos ter conhecido durante a vida inteira. Sua voz era doce e, ao mesmo tempo, dura. Falava e vestia-se como um estadista. Era um estadista. Sua característica mais marcante foi, sem dúvida, a ponderação na análise dos problemas políticos e socioeconômicos, respeitado em todo o mundo pela condição de líder preocupado com o destino das futuras gerações, de conhecedor profundo das questões deste país, colocava sempre o espírito comunitário acima dos interesses individuais. Seu grande sonho foi provavelmente o de pôr toda a sua capacidade a serviço da nação brasileira, tão ameaçada pelas adversidades econômicas e tão abandonada como sempre fora por aqueles que se diziam seus representantes. Verdadeiro exemplo de homem público, ficará para sempre na memória dos seus contemporâneos e no registro histórico dos grandes vultos nacionais. Recebeu o título de político da esperança. De quem que eu falo aí? Responda aí no chat aí. De quem é esse homem aí? Responde aí. Coloca no chat aqui. Quem é? Cadê as respostas? Juscelino, vamos lá, mais, quem mais? Observa que, à medida que eu fui... Pode responder, Juscelino. À medida que eu fui lendo aqui, vocês já foram tendo alguma visão, já foram desenhando o perfil dessa pessoa. Vamos lá. Muito bem, Luciana, vamos lá. Quem conta? Entendeu? Observa que ele é de estatura baixa. Então, eu já eliminei aqui tanto JK quanto FHC. Ele era calvo. Já eliminei tanto o JK quanto o FHC. Tá? Verdade, perfeitamente. Perfeitamente. Tá? Então, perceberam que, às vezes, você tem que ir buscando as pistas no próprio texto, para saber quem, de fato, está vendo lá. Não, o colo não é baixo, o colo não é calvo. Tá? Outra coisa, perceber o seguinte,
ficará para sempre na memória dos seus contemporâneos. Quer dizer que ele já morreu. Então não pode ser Colo, não pode ser... Então é o Oscar Niemeyer. Parece, né? Parece. Muito bem, pode Sim, ser. é ele. Mas tem um detalhe aí. Ele era um político. Ele era um político. O Oscar não era político, não. Então deixa Então, pra lá. estão percebendo aí? Ó, o legal da descrição é que ela vai tentando recuperar em nós, tá, a nossa capacidade de observação. Quem é na nossa história o famoso político da esperança? Vocês nunca ouviram esse título, não? Se vocês forem lá na parte dos três poderes, lá vocês têm um monumento em homenagem a ele, chamado de Panteão da Liberdade. Vocês não conseguem, ainda não puderam identificar quem é esse personagem? Deixa eu ver, mais 3 segundinhos. Seria Tancredo Neves? Ô, garoto, exatamente, olha aí. Grande Tancredo Neves, político mineiro, tá? Pesquisando, né, Daniel? Daniel foi esperto. Sim, a arte, pesquisar também. Não, isso é legal, vocês têm que se valer desse momento agora aí, por isso que a aula à distância tem essa vantagem. E outra, até na pesquisa aqui, você tem que saber descrever, porque eu coloquei um pedaço aqui e não aparecia. Aí você tinha que acrescentar outras palavras para aparecer informação. Perfeitamente. E aí, veja aí, ó, o Enéas. Mas o Enéas, geralmente o Enéas, ele tem uma caricatura muito... Eu não colocar que ele falava rápido, que ele era Professor, o Tancredo parece que ele é banguelo. Não é Banguela, não. Entendeu? Não sei, né? Tá? Então, veja, ó, esta figura, esta descrição, vocês perceberam, ela praticamente confunde com 3 nomes, que é o Tancredo, que é o Getúlio Vargas e o Oscar Niemeyer. Tá? Aí vocês, por exemplo, iam tirar o Niemeyer porque ele não foi político. E a disputa entre Getúlio Vargas e o Tancredo. Tá? Se fosse Getúlio Vargas, a gente ia colocar alguma coisa sobre trabalhismo, porque ele foi o pai da educação. Boa noite, Suzana. Tá? Ele foi o pai da CLT. Então, se fosse o Getúlio, talvez pudesse tocar esse ponto. Enfim, o que eu quero que vocês entendam? Quando você for descrever, você tem que ter essa capacidade de desenhar na cabeça, na mente do leitor, o que você quer. E com palavras. Por isso que é o mais desafiador. Tá? Muito bem. Tá? Esse aqui, se eu observar aqui, vocês vão saber. Quer ver? Ó? Este pequeno objeto, olha a descrição dele. Tem um formato semelhante ao de uma torre de igreja. É constituído por um único fio metálico que, dando 2 voltas sobre si mesmo, assume a configuração de 2 desenhos, um dentro do outro, cada um deles apresentando uma forma específica. Essa forma é composta por 2 figuras geométricas, um retângulo cujo lado maior apresenta aproximadamente 3 centímetros e de um lado menor de 1,5 centímetros. Um dos seus lados menores é, ao mesmo tempo, a base de um triângulo equilátero, o que acaba por tornar o objeto ligeiramente pontiagudo. Quem for da matemática já teria matado aqui já a questão. O material metálico de que é feito confere-lhe um peso insignificante. Por ser niquelado, apresenta um brilho suave. Está presente em todos os escritórios ou locais onde seja necessário separar folhas em blocos diferenciados. Embora aparentemente insignificante, dadas as suas reduzidas dimensões, é muito útil na organização de papéis. A Gabi já colocou, é o clipe. Perceberam? Então, isso é descrever. Ok, meninos e meninas, agora vamos, portanto, para... Olha uma coisa interessante aqui, que eu estava vendo no jornal, olha como é que a descrição, às vezes, muda a nossa capacidade de ver as coisas.
Isso aqui é dado como uma piada, mas eu acho que tem até um fundo de verdade. O dono de um pequeno sítio, amigo do grande poeta Olavo Bilac, abordou-o na rua. Senhor Bilac, estou precisando vender o meu sítio, que o senhor bem conhece. Pode redigir o anúncio para o jornal? Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu: vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, com extenso arvoredo cortada por cristalinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, topa o poeta com o homem e pergunta-lhe se havia vendido o sítio. Nem penso mais nisso, disse o homem, quando li o anúncio e percebi a maravilha que tinha. Tá? Quando li o anúncio, percebi a maravilha que tinha. Perceberam aí? Olha aí, tá? Então, na verdade, às vezes a descrição ela tem esse olhar mais cuidadoso. Por isso que eu quero chamar a atenção de vocês para melhor aprender, contemplar. Geralmente, quem descreve bem a pessoa que descreve bem, ela é muito observadora, tá? É a pessoa que é muito contemplativa. Eu acho que nesse tempo de pandemia a gente tem que aprender a contemplar mais as coisas, a parar um pouquinho dessa agonia e dar valor às coisas mais simples. Isso é um ato descritivo. Tá bom, meninos? Meninas? Ok. Vamos agora para a narração. Muito bom, Luciana. Muito bem. Inclusive, eu acho muito legal, viu? Tendo uma oportunidade, você sai um pouquinho de casa para um lugar mais tranquilo, ao passar por uma árvore, passar por um lugar. Mas, Contemple. professor, Oi. eu creio que assim, até em uma conversa você consegue observar certas coisas e tirar as conclusões, né? Em relação a Perfeitamente. isso que você está falando. Então, você não precisa necessariamente sair de casa. Você sai tipo, você sai na janela e você já consegue tirar alguma conclusão de algo, entendeu? Eu acho. Quem está falando é o Henrique Leonardo. Leonardo, eu acho, Leonardo, o seguinte: que nesse momento nosso agora de pandemia, uma coisa que está ganhando muito significado em nossa vida é o nosso lar, nossa casa. Observar também, né? Entendeu? A gente está tendo mais tempo dentro de casa, está tendo que aprender a olhar mais para nossa casa, entendeu? Muito legal, muito bem. Tá? Realmente, Luciano, o celular está tirando isso de nós mesmos, a capacidade da gente ver as coisas, entendeu? De contemplar as coisas. Vamos agora aprender uma segunda modalidade chamada de narração. Tá? É claro que você, depois, quando eu der para vocês os slides, vocês vão ler com mais calma e vão pesquisar mais, porque é uma matéria que geralmente é cobrada nos concursos aí, viu, da vida. Narração. A narração tem a ver com a história, com o fato, tá? Então, eu só tenho narração quando, de fato, eu tenho um fato. E quando eu tenho um fato, eu tenho personagens, eu tenho um tempo, eu tenho um lugar, eu tenho um episódio, perceberam? Então, o narrar é diferente do objeto. O narrar, ele vai, portanto, é uma sucessão de acontecimentos. E a gente precisa aprender até a colocar isso aí, a dar mais sentido. Olha aqui, por exemplo, um tipo de narração. Em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Subitamente, foram abordados por um homem estranho. Pararam, atemorizados, e tentaram saber o que o homem queria, receoso de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar com dificuldade o caminho de sua casa. Vejam a historinha. O que me leva a entender que aqui é uma narrativa?
Primeiro, a presença do que nós chamamos de verbo de ação, ó. Caminhava, ó, foram abordados, no caso aqui, o verbo aqui é abordaram, pararam, ó, que tentaram saber, queriam, tentavam encontrar, perceberam? Então, geralmente, a narração, ela é formada pelos verbos de ação, que são verbos que dão movimento à história. Perceberam? Então, veja aqui a diferença. Enquanto o dissertar é você desenhar um objeto, o narrar é você contar uma história. Quer seja história real ou fictícia, não importa, é história. Muito bem? Essa aqui eu não vou fazer com vocês, não, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Mas, por exemplo, aqui, ó. Geralmente, os poetas, eles conseguem ver muitas histórias em coisas que a gente não vê. Esse aqui é o poeta Manuel Bandeira, que fez um poema baseado numa notícia de jornal. É uma chamada Poesia do Cotidiano. Tá? Então, veja, João Gostoso era carregador de feira livre e morava no bairro da Babilônia, num barraco sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Perceberam aqui, tá? Que você tem a estrutura de uma narração. É como se estivesse contando uma história. Só que como ele é poeta, ele conta essa história de maneira um pouco mais poético, tá? Ó, aqui, ó. Onde ele tirou esse gostoso de onde mesmo? Na verdade, João Gostoso aqui, nessa época era muito comum no meio do Rio de Janeiro a boemia, né? Ou a boêmia. Então era mais ou menos nesse sentido aí, de ser um boêmio, tá? De ser aquele malandrão, meio de ginga. É isso aí. Muito bem? Oi. Ok, Suzana, fica tranquilo, Suzana. Entendeu? Ó, então é o seguinte, ó. Vamos lá. Veja você, ó. Ele morava, ação, entendeu? Chegou, ação. Bebeu, ação. Cantou, ação. Dançou, ação. Se atirou, ação. E morreu, ação. Perceberam? Tá? Então, observa que praticamente tem isso aí. Muito bem? Vamos lá. Então, qual é, de fato, a mensagem que ele quis passar para nós nesse texto aí? O que ele quis contar para nós? Qual é o episódio? O mar que não é meu, o que é isso, Suzane? Vamos lá. E aí? Quem pode me dar aí um título aí, rapidinho, para essa história do Bandeira aí? Estou aguardando aqui. O que ele está nos contando aqui? Quer ver as respostas? Esse verbo de ação é pretérito indicativo, Gabriela? Deixa eu ver. Não tem pretérito indicativo, entendeu? Na verdade, o pretérito quer dizer passado, viu? Tá? Você tem, só você tem um era, que é o imperfeito, eu morava, que era o imperfeito, bebeu, cantou, dançou, ele era pretérito perfeito. Tem aí os dois pretéritos, perfeito e imperfeito. O que ele quis nos contar? Praticamente, tá? Alguém quer falar? Pode abrir o microfone e falar, só para não escrever. O último dia de João, perfeito, pode ser. Que ele morreu, perfeito. A morte de João, pode ser. Então, esse é o episódio. E quem é que está nessa história aqui? Tá? Quem são as personagens? É o João Gostoso.
entendeu? São gostosos. Quando que isso aconteceu? Tá? Numa noite qualquer. Ele fala também, ó, numa noite. Como é que isso se deu? Tá? Ele fala, ó, isso se deu em função, entendeu? De algum desencanto dele. Onde se deu? No bar, tá? No bar e na lagoa. E por que se deu? Ninguém sabe também as razões por quê. Ou seja, então é isso aí, Henrique. Pode ser uma noite de despedida. Então, se às vezes cair uma questão como essa em um concurso, ele pode pedir a vocês para dar um tema, a história, para identificar as principais partes da narrativa. Enfim, a narração, ela tem a ver com isso. Ela tem a ver com a nossa capacidade de dar sequência aos nossos fatos. Se eu fosse perguntar a vocês hoje, quem tem uma bela história para contar, talvez alguém de vocês dissesse assim, poxa, eu tenho uma história para contar, alguma coisa me aconteceu legal hoje. Também pode ser o contrário. Poxa, hoje eu estou sofrendo porque alguma coisa de ruim me aconteceu. Então, a vida, para nós, ela é essa associação de coisas boas e ruins. Isso faz parte do processo da vida, dessa gangorra aí. Então, não esperem só flores no caminho. Tem que também aparecer uns espinhos para a gente aprender. Muito bem. Quais são, portanto, os elementos de uma narração? Primeiras personagens, então aquele João Gostoso era uma personagem, tá? O tempo, observa que foi numa noite. O espaço, onde é que o episódio ocorreu. O foco narrativo, quem está contando a história, se é uma pessoa de fora ou é uma pessoa que está vivendo a história, que você tem esse olhar de quem está dentro da história e de quem está observando a história. Muito bem. Mas, geralmente, numa narração, você tem esses 4 elementos, essas 4 partes. Primeiro, você apresenta a situação, a personagem, o tempo, você cria uma expectativa. Depois você trabalha as ações, você cria o enredo, é o início propriamente das ações da narrativa. É quando você vai colocar todas as sequências de fatos. De repente você vai levar a sua narrativa lá para um ponto alto, um clímax. Tá? Para um clímax, que vai ser que chamamos de desfecho, tá? Que vai levar você para um desfecho. Então, o clímax é aquele ponto alto, tá? E o desfecho é a solução do conflito. É o resultado, tá? Então, se você colocar isso tipo num filme, 2 pessoas se conhecem, você apresenta as pessoas, falar quem são as pessoas, onde elas moram, como se conheceram. Depois você conta várias histórias sobre aquelas 2 pessoas, como é que elas se encontraram, o que elas viveram juntas, tá? Até chegar no momento em que, poxa vida, olha, essas 2 pessoas viveram um grande amor, mas no fundo, elas eram comprometidas, casadas, cada uma casada. Então passaram um fim de semana na doideira os 2 aí. Aí você cria um clímax. E desfecho pode ser o quê? Eles rompendo, foi apenas uma loucura de amor, ou, de repente, sendo flagrado pelos 2 companheiros que não apareceram, ele e ela, pode ser morte. Então, o desfecho é esse final que a gente dá ao texto. E o cinema é muito cheio disso, então a narrativa tem muito a ver com as histórias que a gente vive aí, tá? Eu vou aqui mostrar a vocês um pequeno texto com essas partes aí, chamado de Bezerro Sem Mãe. Pena que eu estou tendo que ler tudo, porque às vezes está ruim o áudio de vocês aí, mas isso aqui, geralmente eu leio isso aqui, tá? Peço para vocês lendo comigo, tá? Olha uma historinha que a Raquel de Queiroz, uma escritora nordestina, conta muito bem, e olha como é que ela desenvolve isso aqui. Bezerro Sem Mãe. Foi de uma fazenda de gado, no tempo do ano, aqui é inquieta, em que as vacas dão cria. Cada vaca, toda satisfeita com o seu bezerro.
Mas dois deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro sem mãe gemia, morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no quarto dia a vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já não está adotado. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Olha que coisa linda, né? Historinha muito bonitinha, tá? Raquel de Queiroz, a nossa, tá, mamãe da academia. Observe que ela começa apresentando a história. Ó, foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas davam cria. Cada vaca toda satisfeita com o seu bezerro, tá? Depois, ela mostra aqui a complicação. Ela quebra a situação inicial. Ela fala de um bezerro que perdeu a mãe e de uma mãe que perdeu o filho, né? Perdeu o bezerrinho, né? Aí, logo depois começa uma série de desenvolvimento da ação, tá? E de repente chega um clímax, na hora que o cara envolve o bezerrinho no couro do filho do bezerrinho morto, né? E de repente a mãe lambeu, você esperava talvez uma, uma situação da mãe da vaca bater, expulsar, chutar o bezerrinho. Mas isso foi diferente. Ela agora percebeu que esse bezerrinho poderia continuar sendo o peixe dela. Então perceberam? A história é isso. A história é essa nossa capacidade de da gente dar sentido, tá, ao que a gente pensa. E a forma de contar a história é muito bonita. Por isso que as nossas mães, nossos pais sempre pediam para a gente contar a história quando era criancinha, e hoje que a Gabi, que é mãe e mãe, agora quem é mãe, quem é pai, não tem coisa mais bela do que você incentivar na cabecinha do seu filho a contação de história, porque ele começa a exercitar a sua imaginação. Então isso aqui é para quem gosta de imaginar. Quem gosta de imaginar. Eu até ia pedir para vocês uma tarefinha, mas eu agora vou fechar logo a matéria, mas eu vou postar depois uma tarefinha para vocês contarem um pouquinho da vida de vocês. Lá na frente. Quem tiver à vontade, não tiver muito tarefado, quiser participar dessa, da, dessa minha saga, de contar, e como isso aqui, ó, coisa pequena, mas de impacto. Então é isso que a gente queria falar para vocês, portanto. Tá? Agora aqui eu tenho um exercício, eu queria que vocês me ajudassem a responder. Bom, leia, por favor, isso aí com calma. Eu quero que você agora coloque na ordem de 1 a 4 o que vem primeiro, A, B, C, D. O que vem primeiro aí nessa sequência de tempo aí, de fatos. Tá bom? Vocês têm aí 4 segundos para isso. Podem fazer.
CBDA. Gabi, coloca na sequência assim, ó, 1, 2, 3, 4. Três, dois, quatro, um. Cadê a resposta dos outros? Atenção, eu estou querendo saber qual é a sequência, porque embaixo as 4 afirmações, elas estão baralhadas. Cadê os outros? Estamos aqui em 13, hein? Só tem até agora 2 respostas. Fabrício, ok. Cadê os outros? Ó, depois eu tiro um print aqui do chat, aí eu consigo olhar as participações, hein? Não quer ninguém dormindo, não. Cadê a resposta? Isso, mais uma. Até agora só 4 responderam. Nós somos 13. Faltam 9 respostas ainda. Isso. Tá vendo mais uma aí? A Suzana respondeu. Cadê os outros? Deixa eu ver aqui. Tá? Atenção. Henrique respondeu. Tenho 2, 4, 6, 7 respostas. Somos 13. Falta gente aí. Se eu continuar com você no próximo semestre e for aula assim, virtual, eu vou criar um dronezinho que vai na casa de cada um de vocês em tempo real, para saber como é que está cada um aí. O que estão fazendo, se estão aqui ou estão lá. Vamos lá, resposta aqui. Presta atenção. Primeira coisa que aconteceu. Realmente. É isso mesmo. Tá? Jerônimo cresceu para o adversário com um soco armado. Bem? Segunda coisa que aconteceu. Isso. O cabo deixou-se cair de costas, a perna direita levantada. Entendeu? Terceira coisa. O soco passou por cima, varando o espaço. E, por fim, o português apanhou no vento e pontapé desesperado. Perfeitamente. Tá? Então, perceberam aí, né? Tá? A narração, eu vou trabalhar com esse esquema aqui. Eu posso dar a vocês um texto para você colocar a narração na sequência das frases seguintes. Bem, o outro assunto que a gente ia discutir com vocês, tá, era sobre a dissertação e argumentação. Mas como isso aqui é uma aula que ela vai para o módulo 2, porque é onde eu vou trabalhar aqui a redação do Enem, tá? Aí eu vou dar esse conteúdo por ocasião do módulo 2. Mas se alguém de vocês for fazer a prova do Enem e quiser essa matéria em slide, me manda um e-mail que eu mando para você essa matéria. Vocês já irem estudando em casa com mais calma, tá? Então, a gente trabalhou praticamente dois gêneros, ou 2 tipos, a descrição e a narração. E a dissertação, vocês vão ver no módulo 2. Módulo 2. Perfeitamente? Bom, eu pergunto, vou parar de gravar agora aqui, deixa eu sair aqui um pouquinho aqui.
Pode gravar aqui a aula, depois eu disponibilizo vocês a aula lá no